A lição número 1 do curso de Daniel é Daniel, um livro para os dias de hoje. De acordo com Jesus, quem é o autor do livro de Daniel? Lendo Mateus, capítulo 24, verso 15, nós encontramos que o autor do livro de Daniel é o próprio Daniel, assim afirmou Cristo. Mas quem era Daniel? Lendo Daniel, capítulo 1, versos 3, 4, 5 e 6, nós encontramos que Daniel era um jovem da nobreza do reino de Judá que se tornou escravo em Babilônia. E aqui vem a primeira curiosidade do livro de Daniel. Que tempo profético recebe grande ênfase no livro de Daniel? Lendo Daniel capítulo 2, verso 28 e Daniel capítulo 10, verso 14, nós encontramos que os últimos dias são o período de tempo, o período profético que recebe maior importância no livro. Então o livro estuda basicamente os últimos dias. É para lá que as profecias de Daniel apontam. Que ordem Daniel recebeu do anjo? Lendo Daniel capítulo 12, verso 4 e verso 9, você encontra uma conversa de Daniel com o anjo, e durante essa conversa o anjo deu uma ordem muito curiosa. A ordem era encerrar, quer dizer, fechar e selar as palavras do livro até o tempo do fim. Então as profecias de Daniel só seriam estudadas com mais ênfase e seriam compreendidas mais claramente só depois do tempo do fim. Quando chegasse esse tempo do fim, as profecias começariam a ser estudadas. Mas aí vem a pergunta: quando se iniciaria o tempo do fim e os mistérios do livro poderiam então ser compreendidos? Lendo Daniel capítulo 12, versos 6 e 7, nós temos que depois de 3 tempos e meio, ou de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, se iniciaria o tempo do fim e então os mistérios do livro de Daniel poderiam ser compreendidos. E falando em profecia, quanto tempo representa um dia literal na profecia bíblica? Números capítulo 14, verso 34 e Ezequiel 4, 7 nos ajudam a compreender que, em profecia, um dia literal representa um ano. Cada dia, em profecia, um ano literal. Que segurança a Bíblia nos oferece quanto ao futuro? Lendo Amós, capítulo 3, verso 7, nós temos que, antes de Deus agir, ele revela o segredo aos profetas. Então tenha esta segurança quanto ao futuro. Deus já revelou o futuro aos profetas. E os profetas revelam a nós por meio da palavra de Deus. Estudando as profecias, você saberá os segredos que Deus revelou aos profetas e poderá ficar sem medo algum do futuro, porque você vai conhecê-lo. Qual é o resultado de rejeitar a mensagem profética? Sim, você é livre para rejeitar se você quiser. Mas lembre de uma coisa, lendo Provérbios 29 e 18 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20, você verá que o resultado de rejeitar a profecia é a corrupção moral. Que advertência deu Jesus ao falar sobre uma profecia de Daniel? Lendo Mateus 24, verso 15, você encontra a seguinte advertência: quem lê, entenda. Quer dizer, você está lendo, esforce-se para entender. Tá? Não deixe a profecia aí à toa. Faça um esforço para você compreender, para você entender aquilo que você lê. Agora que a gente já aprendeu tudo isso, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma oração de gratidão a Deus pela oportunidade de conhecer mais a respeito de sua palavra. Eu posso dedicar tempo todos os dias lendo a Bíblia. E eu devo buscar o auxílio divino para praticar todos os ensinamentos deste livro. Convido você agora para a nossa próxima lição. A lição número 2 fala de 2 poderes em conflito.
Até lá!